A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão nos assistindo. É com muita alegria que nós estamos pouco mais da metade do nosso 21 dias de jejum e oração, cujo tema é o que aprendemos com as tempestades. Hoje estamos exatamente no 12º dia. O 12º dia cujo título, Longe de Deus, perto dos problemas. Essa razão seria inversa também, perto de Deus, longe dos problemas. E eu gostaria de iniciar esse momento fazendo a leitura de alguns versículos do livro do profeta Jonas, a partir do seu capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu paro aqui a leitura porque o enfoque que eu quero te dar aqui neste momento é sobre uma pessoa que escolhe ir para longe da presença do Senhor. Assim como o título diz que longe de Deus estamos perto dos problemas, o caso de Jonas não foi diferente, né? Ele escolhe desobedecer a Deus. Deus fala uma palavra para ele direta, né? Não sei se ele ouviu uma voz audível, porém, Jonas sendo um profeta, isso seria uma grande possibilidade. Ele ouve isso da boca de Deus e resolve fugir da presença do Senhor. Então, o lugar é algo muito importante, lugar que estamos hoje. E a pergunta que eu te faço e me faço neste momento é: eu estou longe ou perto da presença do Senhor? Se nós olharmos para o nosso cenário e enxergarmos menos possibilidades do que saídas para os problemas que estamos vivendo, nós devemos ligar um pisca-alerta na nossa consciência e nos perguntar: estou longe ou perto da presença de Deus? E Jonas, ele escolhe o caminho que para aquele momento ali era o caminho mais fácil para ele. Ele escolhe ir para um lugar contrário onde Deus mandou, porque existia uma barreira, uma dificuldade. Os ninivitas não estavam interessados na palavra do Senhor. Era uma cidade muito grande, tanto é que Jonas, quando ele resolve atender esse chamado, ele gasta 3 dias para atravessar essa cidade. E então ele tenta, pelos próprios meios, na força do braço dele, dar um sentido para a vida dele. E isso acontece conosco, que quando nós resolvemos dar um sentido próprio à nossa vida, sem a dependência de Deus, as coisas não fluem da forma com que deveria. Mas nós temos um Deus misericordioso, maravilhoso e poderoso, que nos chama. Ele além de nos chamar, Ele nos dá a segunda chance, e com Jonas não foi diferente. A situação de Jonas naquela circunstância era muito crítica, porque ele tenta fugir numa viagem de barco, e essa viagem não é bem sucedida, e ali naquela situação eles descobrem que Jonas era o problema daquela circunstância. E aí o próprio Jonas diz: me lance ao mar que essa tempestade irá se acalmar. Ele tinha a consciência do chamado, ele tinha a consciência o quão distante de Deus ele estava. E aí quando ele, para quem conhece essa história, quando ele cai na água, um grande peixe o engole, e ele fica 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe. E o que faz a diferença na vida de Jonas, eu acredito que o desfecho dessa história só foi possível porque Jonas
na barriga daquele grande peixe, no ventre do peixe, diz o seguinte: ele ora ao Senhor, dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Eu não sei qual é a angústia que você está vivendo, eu não sei qual é o problema que você está vivendo, mas se você clamar ao Senhor, assim como Ele ouviu lá nas profundezas do mar, a oração de Jonas, com certeza Deus ouvirá a sua oração. Eu tenho certeza que você hoje não está na barriga de um grande peixe, senão você nem estaria me ouvindo. E eu nem consigo imaginar como funciona estar na barriga de um grande peixe por mais de um dia, na verdade por mais de minutos, né? A gente até pensa em ficar asfixiado ali naquela circunstância. Eu quero te falar que o problema de Jonas era um pouco maior do que o seu e o meu problema. E nós temos, o que fez diferença na vida de Jonas foi ele se arrepender e fazer uma oração para o Deus Todo-Poderoso, aquele que intervém, aquele que tem interesse em intervir na minha e na sua vida, aquele que por mais que nós sejamos pequenos, que nós não podemos fazer nada por Deus, mas Ele se interessa por nós. Ele, assim como Jonas, Ele se interessa em usar a nossa vida de uma maneira tão maravilhosa, que Ele nos usa enquanto instrumentos, nos transforma em instrumentos poderosos nas mãos dEle, assim como aconteceu também na vida de Jonas. Então o que eu te falo nesse momento, meu irmão, que longe de Deus não dá. E aí eu te pergunto, qual o local que você está hoje? Você está longe de Deus e perto dos problemas? Ou, como eu disse no início dessa palavra, perto de Deus, você estaria longe dos seus problemas? Faça essa reflexão nesse momento da sua vida, e o que eu te peço, ore, clame àquele que pode todas as coisas, e entenda que as tempestades, muitas vezes, não vêm para bagunçar as coisas, ela vem para colocar as coisas no lugar. A vida de Jonas não foi diferente. Aquela tempestade, na verdade, ele estava indo para um local onde Deus não queria ele, e na verdade, quando ocorre aquela tempestade, ele é lançado ao mar, a vida dele toma outro eixo. E o que eu te peço nessa noite, se a sua vida está num eixo, num caminho diferente do que Deus quer, é tempo de se arrepender, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de colocar o seu coração diante dele e clamar: Senhor, assim como Jonas fez, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele continua: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Jonas contou a trajetória dele a Deus. Em que medida está faltando você colocar a sua história diante de Deus? Por mais que Ele saiba, Ele quer conversar com você. Deus busca um profundo relacionamento com você. E não tem como buscar um relacionamento, ter um relacionamento com alguém, estando distante desta pessoa. Com Deus não é diferente. Então, amados que estão me ouvindo neste dia, no 12º dia de jejum e oração, se aproxime do Senhor, volte àquele primeiro amor, volte àquele momento em que você dialogava com Ele por horas, que você colocava diante dele pequenos problemas, e que hoje talvez você não quer ocupar a Deus, achando que aquilo não tem importância para o Senhor. Eis que te digo, meu irmão, o Senhor importa com você, o Senhor importa com a sua situação, o Senhor importa com a vida que você está levando, o Senhor importa o caminho que você está percorrendo. E eu quero finalizar esse momento orando, colocando a sua vida, a vida da sua família diante do Senhor, para que
todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, e elas estão se dirigindo para um caminho que está cada vez mais distanciando do Senhor, que elas despertem e volte o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer essa oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida deste irmão diante do Senhor, clamando para que, se alguns desses que estão me ouvindo, estão num caminho que estão cada vez mais distanciando do Senhor, Senhor, desperta nessa pessoa, aquece o coração dela para que ela volte para o caminho que o Senhor tem trilhado para ela, porque o caminho do Senhor é um caminho de vitória, é um caminho de bênção, é um caminho de alegria, é um caminho que, mesmo tendo lutas, a vitória é garantida. Senhor, traga ao coração deste irmão e desta irmã, desta família que está me ouvindo, a plena convicção, a fé, que naquele que tudo pode, que é o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Jesus, por este momento, e obrigado, Jesus, porque é graças ao Senhor que nós podemos chamar o Senhor de Pai. Meu Deus, fazemos essa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e continue firme nessa jornada que encerrará no 21º dia.